Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Mais uma live aí da nossa jornada da transformação. Hoje é o dia 3. Se você participou dos outros dias, eu quero, agradecer você por ter aí participado com a gente. Quero te convidar a estar com a gente hoje e amanhã e sexta-feira também, que essa jornada a gente está falando só sobre esse assunto de transformação pessoal, mas a gente está falando algumas coisas que são muito pertinentes em relação a esse assunto. Eu quero agradecer você. Se você está aqui agora, vai mandando o aviãozinho, vai chamando gente aí. Eu vou fixar o tema da nossa live de hoje. A nossa live de hoje, ela tá muito bacana. Eu vou falar de 2 pontos aqui que eu acho que o pessoal vai se identificar. Deixa eu só ver se eu consigo fixar aqui o comentário. Eu estou escrevendo aqui. Seja bem-vindo, Marcos. Eu tô demorando aqui para porque eu estou escrevendo e eu sou um pouco lenta. Mas vamos lá. Pronto. Coloquei aqui o tema da nossa live. Reconheça o que impede você de avançar. Existem várias coisas que impedem a gente de avançar nesse processo de transformação pessoal, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre algumas coisas que fazem a gente perder o timing. Ontem a gente falou sobre tempo. Muitas vezes a gente acredita que num processo de transformação tem o tempo certo, ou às vezes a gente acredita que na verdade a gente está velho demais, ou novo demais, ou pobre demais, ou rico demais, ou devagar demais, ou rápido demais, enfim. A gente acredita em muitas coisas que nem sempre são verdadeiras. E algumas das coisas que a gente acredita realmente fazem a gente perder oportunidades que poderiam fazer muita diferença aí no nosso processo de transformação. E essa coisa de perder oportunidade tem a ver com perder o timing. Porque oportunidades, algumas delas não aparecem assim, tão fácil o tempo todo. Então a gente, quando aparece, a gente tem que agarrar, né? Aqui, ó, é um processo. Muitas vezes demora mais do que esperamos. Pois é, exatamente porque é individual, né? Cada um tem o seu processo, o seu ritmo, sua história de vida, o seu contexto, né? Então, exatamente por isso a gente tem que ter paciência com o processo. Mas também, essa coisa de ter paciência, a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder o timing. Porque às vezes a gente, como é que eu diz? A gente chama de paciência, na verdade, uma coisa que a gente está procrastinando. Muitas vezes a gente chama de paciência algo que a gente está, na verdade, disfarçando um perfeccionismo ou uma necessidade de controlar tudo. E foi sobre isso que a gente falou ontem. Ontem a gente falou sobre 2 coisas aqui, basicamente. Eu falei sobre 2 erros, 2 coisas que a gente não pode dar lugar. Ou se já deu lugar, a gente tem que abandonar se a gente quer ter sucesso num processo de transformação. Existem várias coisas que a gente precisa tomar cuidado, mas ontem eu falei só de 2. E essas 2 coisas, é exatamente isso, Milton, confundir paciência com passividade. É um problema porque atrapalha, né? Faz a gente perder o timing das coisas. Ontem eu falei sobre querer controlar tudo o tempo todo. Tem gente que peca aí nesse processo porque quer controlar tudo desde o começo. Então a pessoa está lá no começo do negócio, ela tem uma esfera de clareza que ela consegue enxergar para começar a caminhar, a se mover, mas ela quer controlar tudo, até o fim, ela quer saber passo a passo tudo que vai acontecer e aí ela não faz nada ou então ela fica empacando ali, não avança como deveria porque ela quer ter o controle de tudo. Isso é muito perigoso, isso é complicado, porque a gente nunca tem o controle de tudo, né? A gente tem um certo conhecimento daquilo que está ali ao nosso redor, mas controle mesmo a gente não tem. E a gente não pode parar a jornada da transformação porque a gente quer controlar tudo, né? A outra coisa que a gente falou ontem foi sobre perfeccionismo. Muita gente não
se encoraja e a dar continuidade num processo pessoal de transformação por conta do perfeccionismo, porque às vezes tem medo de errar, tem apego ao controle, sim, o apego tem uma coisinha dentro do perfeccionismo também, né? Mas tem aquela coisa do medo de errar, que na verdade é um sintoma. Perfeccionismo é um sintoma, a raiz não é o perfeccionismo, a raiz está mais embaixo. A raiz, na verdade, é algo lá relacionado com a autoimagem, com a autoestima, uma ferida de rejeição, às vezes, uma experiência de abandono. Você toma uma aguinha aqui, gente, porque... Toma água aí também. Aqui tá muito seco, gente, vocês não têm noção. Aí, a pessoa se apega a esse perfeccionismo, na verdade, para suprir uma necessidade de ser amada, valorizada, aceita, compreendida, tentando ser muito perfeita para isso. Então ela pensa assim, se eu for perfeita em tudo que eu fizer, as pessoas vão me amar mais. Porque na verdade, lá em algum lugar do passado dela, ela foi ferida, ela foi rejeitada. Então tem que tratar essa raiz lá de trás, para melhorar essa questão do perfeccionismo. Tem que cuidar aí do que aconteceu lá no passado. Existem bloqueios aí, existem travas emocionais que causaram essa manifestação, né, do perfeccionismo. Então a gente falou sobre isso ontem, foi muito bacana a nossa live de ontem. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre mais algumas coisas que impedem a gente de avançar. Eu não vou falar tanto sobre timing agora, dessa vez. Ontem eu falei um pouco sobre essa coisa de perder o timing. Eu poderia avançar, tem muitas outras coisas, mas hoje eu vou falar de coisas mais específicas, assim, que algumas coisas, porque eu quero aprofundar. Então não dá para falar de tudo. Por exemplo, existem coisas que nos impedem de avançar, certo? Por exemplo, crenças limitantes, procrastinação, medo de várias coisas, medo de errar, medo de arriscar, medo, qualquer coisa aí. Medo de se decepcionar, comparação, baixa autoestima, falta de clareza sobre o que você quer, cansaço. Às vezes a pessoa não avança porque ela precisa parar e descansar. A gente falou sobre isso no primeiro dia, que foi quando eu chamei a Kelly aqui para participar comigo. E foi muito bacana. Querer controlar todo o processo, o perfeccionismo em si. Ontem a gente falou sobre o timing. Hoje, eu vou falar um pouco de 2 vilões, tá? 2 vilões que impedem o seu avanço. Às vezes você já começou o processo de transformação. Você já está engatado aí, mas você, ao longo do processo, você vai se desgastando, tá? Eu vou falar sobre 2 coisas, até porque essa live aqui, ela não tem a pretensão de ficar 1 hora. Ela tem a pretensão de ser mais rapidinha, para a gente poder aprofundar aqui depois, nos outros dias, né? Então, vamos lá. Amanhã, eu já vou dar um spoiler. Amanhã, na live de amanhã, vou falar sobre as questões de mentalidade. Mas eu vou falar especificamente sobre crenças amanhã. Crenças limitantes, crenças negativas. Tem muita coisa para falar sobre crenças, muita mesmo. Tem tanta coisa para falar sobre isso que eu resolvi deixar para falar amanhã, porque é muito importante falar sobre essa coisa da mentalidade. E é tão importante que eu falei, vou reservar só o dia de amanhã para falar sobre isso. Então, se você está aqui hoje participando, se você vai assistir essa live gravada, eu já quero te convidar a estar com a gente amanhã, no mesmo horário, 8h30, para a gente conversar sobre crenças. E vai ser muito bacana. É um assunto que quando eu trago, né, nas mentorias, nos atendimentos de coach que eu já fiz, é um assunto que o pessoal gosta muito, porque é muito revelador.
E se eu fosse você, eu não perderia a live de amanhã. Mas enfim, vamos para a live de hoje. Hoje eu quero falar sobre 2 vilões da ação. E o primeiro deles que eu quero falar é a procrastinação. Vamos falar sobre procrastinação. O que seria procrastinação? Procrastinação é aquela velha máxima, né? Por que fazer hoje o que eu posso deixar para fazer depois de amanhã? Não é mesmo? É aquela conversa do seu eu com o seu incrível eu do futuro. Por que fazer isto hoje se o meu incrível eu do futuro pode fazer isso depois de amanhã? Né? Tem uma menina que eu sigo no IPVzinho, que eu não posso falar o nome aqui, senão o Instagram derruba a minha live, que ela é muito engraçada. Ela tem um personagem que é a incrível eu do futuro. E ela fala basicamente sobre procrastinação. Eu acho, assim, é muito inteligente a jogada dela. E é exatamente isso, né? Por que eu vou fazer hoje aquilo que eu posso deixar para o meu incrível eu do futuro fazer? Daqui a 2 dias, por que não, né? E por que a gente procrastina? Por que a gente empurra para o incrível eu do futuro? Certas coisas aí que a gente não está afim de fazer agora. Todo o processo de transformação, eu sei que tem coisas que eu preciso fazer agora, mas por que eu empurro para depois de amanhã? Tem várias explicações para isso, tá? Vamos primeiro para a explicação científica, neurológica, da neurociência. Ó, o nosso cérebro tem algumas estruturas, assim, ele é subdividido, digamos, né? Não é que ele tenha estruturas, para fins de estudo, ele é dividido basicamente em 3 grandes partes, né? O sistema límbico, o córtex pré-frontal, na verdade, o córtex pré-frontal vem primeiro, o sistema límbico e o reptiliano. Cada um tem uma função, tá? A grosso modo aqui, estou explicando bem para uma coisa bem assim, para ficar bem facinho de entender todo mundo, né? Até quem não é estudioso da área. O córtex pré-frontal, tá mais aqui para frente, assim, ele é responsável pelos nossos processos racionais, as nossas tomadas de decisão racionais, nosso raciocínio. Então, tudo que envolve aí as estruturas racionais está ligada com o nosso córtex pré-frontal, tá? O sistema límbico, ele está ligado mais com certas coisas relacionadas aos processos inconscientes ou subconscientes, como a PNL gosta de chamar, tá? O subconsciente aí. E o sistema límbico, ele gosta de recompensa. Eu não vou nem falar do reptiliano. O reptiliano tem a ver com aquelas coisas que a gente nem sabe, respiração, digestão, aquelas coisas que o corpo faz sem a gente ter que ficar pensando, enfim. Mas o sistema límbico, que está ligado ao nosso emocional, está ligado ao nosso... Enfim. Ele está ligado aí com a questão de recompensa, tá? Ele precisa de recompensa, recompensas rápidas, para ele poder se sentir estimulado para entrar em ação. E aí o que acontece? Às vezes a gente faz certas metas, a gente tem certos objetivos, principalmente assim, essa coisa da transformação, né? Muitas vezes a gente bota objetivos muito grandes, tá? Por exemplo, eu preciso emagrecer 30 quilos. É um objetivo grande. O nosso córtex pré-frontal está raciocinando direitinho em cima disso. Mas o sistema límbico, mais cedo ou mais tarde, ele vai falar, cara, e aí? Tá, tudo bem, emagrecer 30 quilos, mas e hoje? O que temos para hoje? Eu não emagreci 30 quilos hoje. Ele não vê a recompensa de curto prazo e ele começa a jogar o seu emocional contra você. E aí você começa a desanimar no processo. Por isso que aquele exercício que a gente fez, sabe? Que eu ilustrei nas 2 lives anteriores, aquele exercíciozinho, foi bem lúdico, no sentido de mostrar assim, cara, eu preciso criar recompensas menores aí, até para o meu próprio cérebro não me sabotar. Então, você quebrar, sabe, coisas grandes em coisas menores, micrometas, microobjetivos,
para você se dar pequenas recompensas diárias, se for possível, semanais, se for possível. Isso ajuda o seu cérebro com esse processo aí que eu estou explicando, para você não procrastinar, entendeu? Então, por exemplo, você pode decidir, essa semana, a minha meta é passar 5 dias sem comer o bombom na hora do almoço, depois do almoço, por exemplo. Né? Que se você sempre tem necessidade de comer aquele docinho, comer aquele bombonzinho e tal, então, durante 5 dias dessa semana, eu não vou comer o bombonzinho depois do almoço. E aí você vai, né, vai celebrando. Ó, hoje eu não comi. Yes, yes. Vai celebrando, vai celebrando. No final dos 5 dias, quando você cumprir a meta toda, você tem que fazer uma comemoração que faça muito sentido para você. Não precisa ser uma coisa assim, mega. Pode ser uma coisa mais simples, mas faça. Pode ser uma coisa, por exemplo, eu vou assistir um filme com o meu filho em casa, um filme que ele quiser, e a gente vai, sei lá, ficar um tempo junto, isso vai ser a minha comemoração. Beleza, mas faça, registre essa comemoração. Mande para você mesmo, mande para o seu cérebro uma mensagem de que você está comemorando. E isso é muito poderoso. As pessoas normalmente não fazem as coisas que a gente pede para as pessoas fazerem. Mas isso é poderoso. Você precisa comemorar. Você precisa dar para você aquela mensagem de, cara, eu estou me recompensando. Eu estou fazendo isso porque eu consegui essa meta. E aí o seu sistema límbico vai se acalmando ali e você vai continuando, dia após dia, a prosseguir rumo ao seu objetivo porque você deu aquela recompensa para você mesmo. E isso foi, assim, né, isso atendeu aquela sua necessidade, tá? Faça isso. Não deixe de fazer. É muito importante. Você que está entrando aí na live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E não deixe de fazer. Gente, vai ficar gravada essa live. Vai ficar gravada. Você faça isso que eu estou te falando, depois você volta aqui e escreve nos comentários o que você fez, o que você achou. Posta uns stories, me marca, eu remarco todo mundo, eu reposto todo mundo, tá certo? Então, essa foi a primeira explicação da neurociência. Vamos lá. Segunda coisa, às vezes a gente procrastina por quê? Porque a gente não foi validado em alguma coisa no nosso passado. E aí a gente criou uma crença de que por que eu vou ficar me esforçando tanto, fazendo o meu melhor em tal e tal e tal coisa, se no fim das contas ninguém vai reconhecer? Eu estou gastando minhas energias aqui e não está adiantando de nada. Isso tem muito a ver com todas as situações que a gente passou na vida, não só na infância, não só na adolescência. Na idade adulta isso acontece também. Às vezes você se empenha, você dá o seu melhor e você não é reconhecido. Ou não que você precise ser reconhecido em tudo, não é isso, né? Mas existem certas situações em que, por exemplo, principalmente na infância, vou para a infância, né, agora. A nossa identidade está em formação. Aquilo que a gente vê sobre quem a gente é. Então, muitas vezes, a gente alimenta certas crenças sobre quem a gente é com base naquilo que os outros falaram para a gente sobre quem a gente é. Porque a gente ainda está se conhecendo. E a gente não tem filtro nessa fase. A gente não sabe filtrar as emoções, filtrar as palavras das pessoas. Então, muitas vezes as pessoas falam coisas para nós que não são verdades e a gente acredita. E aquilo ali determina muitas vezes a maneira que a gente se vê. E muitas vezes você foi uma criança dentro de casa que não foi validada. Uma criança que fazia alguma coisa querendo ter um reconhecimento, querendo ter uma palavra de valorização, uma palavra de, do pai e da mãe olhar e falar assim, nossa, você é muito inteligente, nossa, você é muito esperto, você é bonito, você
Nossa, você faz as coisas muito bem, parabéns. Às vezes você só quer isso. Na infância a gente tem essa necessidade e a gente às vezes não é suprido nisso. E às vezes a gente, por exemplo, uma criança que tem uma certa dificuldade em uma matéria, nem todo mundo precisa ter facilidade nas mesmas coisas, né? É uma das críticas que eu tenho a algumas coisas na escola, é isso, querer colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. E às vezes um é melhor em matemática, o outro é melhor em artes, o outro é melhor em português, e a gente precisa ajudar as pessoas a se desenvolverem naquilo que elas têm de melhor, né? E não socar conteúdo, socar conteúdo, socar conteúdo e querer que todo mundo fique naquela linha de produção, né? Não ensinar as pessoas a raciocinarem. Então, dentro disso aí que eu tô falando, às vezes a criança, por exemplo, ela tem uma certa dificuldade em matemática, é um exemplo comum, assim, né? E às vezes ela se esforça muito, por mais que ela se esforce, ela não consegue tirar uma nota assim, 9, 10. Às vezes ela tira um 7. Mas o 7 é uma nota ruim? Eu pergunto. É ruim tirar 7? Bom, ela poderia ter sido incentivada, validada no 7 que ela tirou. Mas às vezes a criança tira aquela nota 7 e ela se esforçou muito para tirar aquele 7. E ela não é reconhecida naquela nota que ela tirou, naquele esforço que ela fez. O pai e a mãe podiam chegar e falar assim, olha, minha filha, parabéns, você conseguiu tirar o 7, eu sei que você se esforçou muito, eu sei que você vai ser melhor cada vez mais, você consegue, eu estou muito orgulhosa de você. Uma palavra assim muda a vida de uma pessoa, mas às vezes o que a pessoa recebe na infância é, nossa, 7? Você tirou 7? Você fez isso para tirar 7? Você é muito burra. Nossa, eu vou trocar você de escola, porque vou colocar você em outra escola, porque nossa, você só me dá decepção. Uma palavra dessa acaba com o emocional de uma pessoa para o resto da vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para os nossos filhos. E muitas vezes a gente ouviu isso. A gente ouviu isso lá na infância. E aí, por causa de uma palavra dessa, a gente associa o seguinte. A gente para e pensa assim, cara, eu me esforcei tanto, eu fiz um monte de coisa para tirar a nota 7. E a minha mãe jogou na minha cara que aquilo ali, né, não tinha valor nenhum. Então, para que eu vou me matar tanto, me esforçar tanto, se no final as pessoas não me reconhecem? Para que eu vou me esforçar tanto se no final eu só colho a ingratidão das pessoas? E aí você começa a acionar esse mecanismo aí de autossabotagem, de procrastinação. Oi, Vinícius, tudo bom? Então, isso é um ponto também. A gente falou da questão da neurociência, a gente falou dessa coisa de não ser validado. E tem um pezinho aí na terceira coisa, que é a decepção, né? Porque às vezes a decepção acontece, não é só questão de você não ser validado, às vezes você se decepciona com pessoas ao longo do caminho. Então pode ser naqueles momentos que você se esforçou muito e não foi reconhecido, mas também pode ser naqueles momentos em que você procurou fazer algo por alguém e essa pessoa te feriu, te magoou, te decepcionou de alguma maneira. Ou você tentou fazer alguma coisa e deu tudo errado. Quando você tentou ajudar e deu tudo errado, isso tem muito a ver com aquela questão de blindar a mente, né? A gente saber quando ajudar as pessoas. A gente ajuda as pessoas em duas situações. Isso é uma coisa que eu falo nas chaves para blindar a mente. Você tem que ajudar uma pessoa que, primeiro, pede a sua ajuda, ela quer ser ajudada. Se ela pedir a sua ajuda, não vai sair ajudando todo mundo sem a pessoa pedir, porque você vai se lascar depois. A segunda coisa é, se a pessoa pedir ajuda e se você tiver condições de ajudar. Porque ainda tem isso, às vezes a gente quer muito ajudar as pessoas e a gente não tem como ajudar. A gente está além da nossa capacidade de ajudar naquele momento. E aí a gente também se dá mal, porque às vezes a gente tenta ajudar sem ter condições, dá tudo errado, acontece um monte de coisa, no final a pessoa ainda sai falando mal da gente. Então,
tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso tudo abre porta para decepção e abre porta para instalar na gente um processo de procrastinação. Então, e isso muitas vezes impede a gente de avançar em um processo de transformação. Aquelas situações também de decepção quando você sofre bullying, vergonha, você fica extremamente, envergonhado, ridicularizado, humilhado na frente das pessoas. Isso instala em você um medo de agir, instalou uma crença errada aí na sua cabeça. Tem a galera que gosta de chamar de drive, né? Instalou um drive. Tá bom, vou usar essa linguagem. Instalou um drive errado. Você fez um download errado aí na sua mente, nas suas crenças, de que você, cara, fora todas as doenças, exatamente. Exatamente. O Vinícius sabe aí essa questão todinha da psicossomática. Eu estou estudando um pouquinho disso também, Vinícius. É por aí mesmo. É por aí mesmo. E tem uma série de consequências negativas, né? Eu estou falando especificamente aqui de duas coisas que vão impedir a gente de avançar quando a gente já começou um processo de transformação. Além das doenças, né? As doenças são a consequência terrível aí disso tudo. A questão, você fica com medo de agir. Então, você procrastina porque você tem medo de agir, você tem medo daquela decepção acontecer de novo. Toda vez que você pensa em fazer alguma coisa, aquele episódio negativo volta para sua mente, você tem a lembrança daquilo. E a doutora Caroline Leaf, ela é neurocientista, no livro dela, ela explica que tudo que a gente lembra, tá? Todo pensamento nosso, ele vem associado com uma emoção e uma sensação embutidas aí, referentes ao momento em que aconteceu alguma coisa. Então, você não só se lembra da coisa ruim que aconteceu, você também sente, de novo, a sensação fica instalado como um gatilho. É um gatilho sensorial. Então, você não apenas se lembra da coisa traumática que aconteceu com você, não é só lembrança, é a sensação, você revive de novo. Inclusive na psiquiatria tem um transtorno que o pessoal estuda, que chama TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que é o que muitas pessoas que vão para a guerra, né, muitos soldados, eles têm esse tipo de problema, o TEPT. O transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa, ela volta, tem determinados gatilhos, tá, que são acionados nos sentidos, audição, paladar, tato, olfato, visão, o sinestésico, enfim. Certos gatilhos aí são acionados e a pessoa, quando aciona aquele gatilho, vem a cena toda, vem todas as sensações à tona, vem tudo junto e ao mesmo tempo a mente dela leva para aquele lugar. É como se ela estivesse dentro daquele lugar de novo, passando tudo aquilo de novo, e a pessoa entra numa crise. Isso é um transtorno psiquiátrico, TEPT. E aí tem que tratar no nível da psiquiatria, tem que fazer às vezes terapia, e é bem complicado isso aí. A PNL trabalha muito essa questão sensorial, né? Porque é tudo interligado, né? O Vinícius está falando aí sobre que o corpo, né? Você vai curando essa coisa aí do corpo, você vai... Do corpo não, da mente, né? Você vai tratando essas questões emocionais, o corpo vai se regenerando automaticamente. Porque nós somos uma coisa só, né? Essa ciência moderna aí, a alopatia, né, moderna, assim, ela especializou várias coisas, né? Pegou as áreas do conhecimento e foi especializando. Então, o cardiologista olha só para o coração. Ele esquece das emoções, ele esquece do fígado, ele esquece do... Enfim. O outro pega só os olhos. Aí estuda tudo quanto é doença dos olhos, mas não vê o mundo que está envolvido aí. Quando a gente começa a estudar essa coisa de emoções, a gente vê que é muito mais amplo. Tem muito mais coisa envolvida aí, né?
Então, essa coisa aí de você reviver essa dor, quando você lembra, reviver essas memórias, e isso traz à tona para você todas as sensações que você viveu naquele momento. É o que a neurociência fala. Então, muita gente acha que esse negócio é besteira. Ah, esse negócio é besteira e tal, não tem nada a ver. Mas a própria neurociência está aí para mostrar que não é besteira. Várias áreas aí do conhecimento da saúde, a osteopatia, a medicina integrativa mostram que isso não é besteira. As nossas emoções, elas se interligam com os nossos processos de saúde e tudo tem a ver. E essa questão aí de você entrar em ação, de você procrastinar, tem a ver muitas vezes com esses processos emocionais que você não está tratando. Você não está dando a devida atenção para ele. Outra coisa aqui que faz você procrastinar, para pontuar aqui, né? Porque aquilo que você precisa fazer não faz sentido para você. É um pouco óbvio, né, falar isso. Deixa eu tomar água aqui. Tá super mega seco aqui. Porque aquilo não faz sentido. Então, às vezes a gente procrastina porque a gente olha para aquela tarefa e a gente não sabe para onde que aquilo vai levar a gente. E às vezes a gente quer outras coisas e a gente não consegue ver onde aquilo se encaixa dentro das coisas que eu quero. Por exemplo, meu filho mais velho tem 13 anos, tá terminando o ensino fundamental, tá no 8º ano. Então, e a escola tem esse problema, que a escola vai jogando conhecimento, jogando, e a escola não quer nem saber, a escola quer preparar o aluno para fazer o Enem. Ponto, é o que a escola quer. E vai socando um monte de coisa, não está com a preocupação se aquilo faz sentido para o aluno, se aquilo tem a ver com o perfil do aluno, se aquilo tem a ver com as metas de futuro do aluno. Às vezes nem o aluno sabe o que ele quer ainda, porque ele não se conhece, ele está muito novo ainda, está nesse processo todo. E vai jogando, que é todo mundo dentro de uma caixa e tal. E meu filho muitas vezes me questiona: mãe, olha só, eu estou estudando química. E agora está mais pesado, porque os alunos do 7º ano em diante, eles já vêm coisa ali do 2º, 3º ano do ensino médio. Porque é conteudista, vai jogando. Então aquele monte de conteúdo, coisa que eu fui ver quando eu estava, na minha época era 2º grau que chamava. Quando eu estava lá no 2º, 3º ano do 2º grau. E eu estou horrorizada com isso. Isso foi uma coisa até que eu andei conversando lá na escola, porque eu não vejo lógica em precisar ser assim. Não tem uma preocupação se o aluno está aprendendo, tem uma preocupação se ele está, tipo, igual uma esponja, só absorvendo conteúdo, mas aprendendo, que é bom para a vida, enfim. Feito o meu desabafo, vamos falar do meu filho aqui. Meu filho, ele tem umas coisas que ele vê e ele fala: mãe, eu não quero ser farmacêutico, eu não quero ser, sabe, isso, aquilo, outro. Por que eu tenho que estudar isso? E eu fico naquela, né? Eu fico, caramba, o que eu vou falar pro meu filho? Eu falo: filho, olha só, você precisa passar de ano. É a única explicação que eu encontro, gente, porque não tem fundamento. Falei: se você procrastinar, você não vai passar de ano. Então, vamos quebrar esse objetivo maior? Vamos trazer esse objetivo para essa prova aqui, ó. Você precisa passar nessa prova. Seu objetivo é essa prova aqui. Então, vamos estudar isso aqui para esse momento agora. Em vez de você deixar aquela coisa muito grande, traz para o seu momento agora. Então, vamos trazer isso para o seu momento agora? Então, meu filho, você precisa estudar essa matéria de química aqui para essa prova aqui agora. A prova é semana que vem. Então, vamos estudar para essa prova? E assim que terminar essa prova, vamos comemorar? Porque aí você dá a sua recompensa para o seu cérebro, para o seu sistema límbico, ele fica feliz, você, uau, consegui esse objetivo. Aí a gente parte para o próximo. Vamos viver um dia de cada vez? Quando eu estava no meu... Oi, Márcia, tudo bom? Quando eu estava no meu processo pessoal de resgatar minha saúde, que eu estou vivendo de novo isso, voltei, gente. E outra coisa,
Processo é assim, é cíclico. Volta e meia a gente revive certos processos. De resgatamento. Mas quando eu comecei a levar mais a sério essa coisa de saúde, lá uns 4, 5 anos atrás, o que eu fazia? O meu objetivo era só por hoje. Eu falava isso pra mim, só por hoje eu não vou desistir. Eu falava isso todo dia pra mim. Então, só por hoje eu vou fazer certo o que eu preciso fazer na minha dieta. Só por hoje eu vou fazer o que é certo, o que eu preciso fazer na minha atividade física. Só por hoje eu vou fazer o que eu preciso fazer do meu trabalho. Porque tinha coisas no meu trabalho que eu não gostava. E aquilo estava me adoecendo, emocionalmente e fisicamente. Então eu falava assim, só por hoje. E eu comemorava todos os dias, porque a gente precisa comemorar, gente. Não é besteira. Você precisa, seu cérebro precisa desse input aí. Estou usando um monte de palavras difíceis hoje, né? É porque tem uma galera que gosta. E a galera que vai assistir a live gravada depois, que eu sei, tem uma galera que gosta quando a gente fala difícil. Tem uma galera que valoriza quando a gente fala difícil, apesar da gente falar a mesma coisa com outras palavras, de um jeito mais fácil até de entender. Mas o povo acha que se a gente falar difícil é mais profissional, que é uma besteira, porque a simplicidade é o auge da sofisticação. Jesus Cristo já nos ensinava isso, quando ele ensinava por parábolas, de uma forma super simples, que todo mundo entendia, menos quem era complicado. Enfim, mas vamos voltar aqui. O seu cérebro precisa desse input, né? Essa via de entrada aí para ele falar, cara, olha só, hoje deu certo. Bora para amanhã, que amanhã vai dar certo também. Então, quebrar. Isso é uma chave muito poderosa para a gente vencer esses ciclos de procrastinação. São as pequenas comemorações diárias, as pequenas metas, as pequenas recompensas. Por conta de todo aquele mecanismo cerebral que eu expliquei lá no comecinho e tal. E a questão de fazer sentido, né? Porque tem que fazer sentido. Então, assim, você às vezes não vê como aquele objetivo grande vai se encaixar na sua vida. E aí você começa a procrastinar em coisas pequenas, tá? Mesmo que se encaixe depois, mais tarde. Mas às vezes naquele momento você não consegue enxergar. Então eu dei esse exemplo do meu filho. Pega uma coisinha menor e faz uma coisa que faça sentido a curto prazo. Mas tem o outro lado também, que é você se conhecer, que é o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, quando você precisa, o que é importante você buscar dentro do autoconhecimento, as questões de identidade? Seus valores, suas forças, os pontos que você sempre vai ter, eu vou chamar de fraqueza, mas não é fraqueza, são pontos possíveis de melhoria que fazem parte do seu perfil comportamental, natural, para você ficar de olho. As suas âncoras pessoais, âncoras profissionais, por exemplo, você ser reconhecido no trabalho pode ser uma âncora, enfim. Sua linguagem de valorização, tá? Tem pessoas que... Aí a gente entra naquela coisa das linguagens do amor, né? Tem pessoas que a linguagem do amor é o toque, tem pessoas que a linguagem do amor é palavras de reconhecimento, palavras de valorização. Tem pessoas que é presentes, tem pessoas que é... que mais que é? São 5, né? Eu falei 3. Eu estava com elas na cabeça agora e deu um branco. Mas enfim, você precisa descobrir quais são as suas linguagens de valorização e trabalhar de uma maneira que elas sejam supridas, para que as coisas possam fazer sentido, tá? Isso faz parte do autoconhecimento, as suas forças pessoais, os seus valores. Forças eu já falei, né? Os valores. Tem mais uma coisa, eu me esqueci. Mas enfim, tem todo um combo aí que você precisa conhecer dentro dessa questão do autoconhecimento, tá? E isso envolve a questão da identidade, isso envolve a questão de fazer as coisas sentido ou não, para você poder tomar decisões
que façam sentido e você não ficar paralisado aí no meio do caminho e não avançar, porque você não se conhece. É muito importante conhecer isso aí. Não é besteira. Ah, autoconhecimento tá na moda, todo mundo falando de autoconhecimento, não sei o quê. Autoconhecimento é importante até para você não adoecer. Até para você não adoecer. Porque por conta de todas essas coisas emocionais, a gente joga, tudo que é emocional a gente joga em algum lugar do nosso corpo e esse lugar vai manifestar aquilo que está acontecendo com a gente. Eu estou estudando um pouco sobre medicina germânica e eu estou apaixonada como que ela explica muito disso aí. Dá para você fazer uma leitura do que está acontecendo pela pessoa a partir do problema que está manifestando. É incrível. E assim, e você se conhecer também, quando a gente fala de saúde, você conhecer o que faz bem para você e o que não faz. Porque cada pessoa é de um jeito. E tem coisa que, por exemplo, eu tenho questões aí com lactose, né? Eu tenho probleminha com lactose. Então, se eu me conheço, se eu sei que lactose não faz bem para mim, para que eu vou me entupir de creme de leite? Tipo umas coisas assim. Isso é autoconhecimento também, né? Só para pincelar. Mas vamos lá. Foi essa coisa de não fazer sentido. A outra coisa, falta de clareza sobre o que você quer. Outra coisa aí. Quem estiver anotando, quem for assistir a live depois aí, falta de clareza sobre aquilo que você quer. A falta de clareza pode estar atrapalhando a gente. Às vezes você faz uma confusão de escolhas, sabe? Você sai atirando para todo lado, gastando suas energias e não concentrando a sua energia numa única coisa. Tem um livro que chama A Única Coisa. Gente, esse livro, ele fez um negócio na minha cabeça. Porque eu sou esse tipo de pessoa que atira para todo lado, às vezes. Porque eu quero aprender um monte de coisa, fazer um monte de coisa aí. Mas, às vezes, a gente precisa focar numa única coisa, concentrar a energia, canalizar a energia, usar a energia de uma forma inteligente. A tal da lei de Pareto, né? 20% dos seus esforços precisam corresponder a 80% dos seus resultados. Então, começa a avaliar. Você está usando as suas forças, suas energias da maneira eficiente? Ou você está gastando energia demais com um monte de coisa que não tem nada a ver e aí, né? E atirando para todo lado e não tendo resultado nenhum. Quando você podia estar avançando mais numa única direção. O tal do hiperfoco. Mas bora lá. Mas você precisa disso, antes disso, você precisa saber o que você quer. Como é que você vai botar foco, hiperfoco, concentrar energia numa direção que você não sabe o que você quer? E aí você faz muitas vezes escolhas erradas, escolhas que não são assertivas, que afastam você mais daquilo que você poderia estar alcançando, em vez de estar aproximando. E aí você não avança. Simplesmente não avança, você é puxado para trás. Isso tem muito a ver com a falta de autoconhecimento. Você precisa saber quem você é para você saber onde você quer chegar. E você precisa das duas coisas. Para quem, vamos lá para o livro da Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas para saber onde você quer chegar, você tem que saber quem você é. Então você precisa das duas coisas. Não dá para você ter uma visão de propósito se você não tem visão da sua identidade. Daí que vem aquela conversa de identidade e propósito. Você precisa das duas coisas. E isso faz você não enxergar propósito nas coisas. Porque você faz aí, às vezes, coisas que você nem está a fim de fazer e coisas que não faz sentido. E aí, em vez de ficar mais claro, você ter mais clareza, você vai tendo mais trevas aí ao seu redor. Vira um emaranhado, vira uma confusão danada. Então, assim, Vinícius, você topa entrar comigo aqui na live agora? Faz assim, se você quiser. Topa entrar comigo? Eu vou te chamar, tá? Posso chamar? Vou te chamar aí. Vamos ver se
Vamos ver se vai dar certo aí. Olá, tudo bom? Cafate. Quanto tempo, né? E Como é que você aí? tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Tô com Desculpa aí, fone, tô ouvindo. não quero nem saber. Saudade da minha amiga, quanto tempo que a Pois gente é, Vinícius. Cadê você, Vinícius? tá muito, trabalhando muito, graças a Deus, a Que clínica, bom, eu vi, você tá avançando bem. Tá graças ótimo. Graças a Deus, né? eu coloquei ali, às vezes, a gente parar, perfeita a fala sua, analisar a quantidade de informações que a gente está trazendo, entendeu? Para que isso não acabe se tornando um peso. Percebi isso nessa caminhada do autoconhecimento e aí eu vi que chegou uma hora que eu precisava acalmar para poder diminuir a quantidade de informações e manter o foco no objetivo, entendeu? O meu objetivo maior hoje dentro do meu trabalho é a osteopatia e essa questão das relações psicossomáticas. Poder conduzir o paciente a viver um processo. É claro que com autoconhecimento, eu falo com paz no meu coração que aquilo que você está propondo para as pessoas, as lives que você está fazendo, isso cura de verdade. Porque a partir dessas informações que você está passando, toda a questão do autoconhecimento, essa organização, essa direção, isso interage diretamente no nosso cérebro e acaba curando as pessoas. E hoje muitas pessoas estão doentes exatamente porque não sabem o que estão fazendo aqui, para onde estão indo, enfim, completamente sem direção. E quando a pessoa consegue uma direção, naturalmente ela flui melhor em todas as áreas da vida dela, sabe? Exatamente. Exatamente. E eu gosto muito dessa coisa da psicossomática, né? Embora eu, assim, eu não seja profissional de saúde, mas eu gosto de estudar para minha vida mesmo e para compreender melhor as pessoas também, né? E eu acho incrível como que a gente é uma coisa só, né? A gente nunca pode achar que a gente tá, eu sou só um cérebro, eu sou só um coração, eu sou só um pulmão, né? Na verdade, as coisas, quando elas se manifestam na gente, elas já são um retrato daquilo que está acontecendo com a gente emocionalmente, né? E muitas vezes a gente, pelo menos, parar para prestar atenção no que está acontecendo com a gente, já faz toda a diferença. Não só, eu acho que eu tô adoecendo, eu acho que eu tô ficando com uma gripe, sei lá, eu acho que eu tô com uma gastrite, vou procurar o gastro. Mas você já começar a parar e pensar, cara, o que está acontecendo comigo que me levou a ter uma gastrite? Será que é só uma alimentação? Será, né? Tudo isso faz parte do autoconhecimento, né? As pessoas elas querem separar o inseparável, entendeu? Tem que a gente não consegue separar, que a gente não consegue. E aí a gente, infelizmente, a gente acostumou a não fazer pergunta. A gente veio acostumando a gerar uma dependência com de pessoas, de coisas. E isso é natural, é muito melhor para o sistema, que eu chamo para a indústria da morte, é muito melhor porque isso gera muito lucro para tudo isso. Quando a gente não faz pergunta, nossa, por que eu estou com uma gastrite? O que aconteceu? Igual uma paciente que eu atendi ontem. Ela chegou no consultório e o marido dela estava junto, e aí ele falou assim, Vini, ela tinha melhorado as dores, mas após iniciar uma preocupação com o filho, dormir preocupada. E aí eu falei, olha, a resposta já está dentro de você.
eu estou te propondo um processo que a gente continue vencendo esses padrões que a gente tem de carregar coisas desnecessárias, de não estar presente e de gerar uma ansiedade em cima de coisas que... Então, a gente precisa fazer pergunta. Eu falo isso com a minha filha. Filha, você tem que fazer pergunta. Não adianta você simplesmente aceitar. Eu vou falar uma palavra sem saber o que eu estou falando. Eu vou fazer alguma coisa sem saber o que eu estou fazendo. Então, tudo isso acaba gerando consequência. E foi o que você falou. E quando você entra no processo do autoconhecimento, naturalmente você percebe que as coisas vão mudando, as coisas vão sendo transformadas e a gente vai tendo outros resultados. Não precisa ser um profissional, igual você falou, eu não sou profissional. Não precisa. O autoconhecimento é algo que conduz a pessoa a um processo de liberdade. Exatamente. A gente, não que não signifique igual aconteceu com você, quando você teve aquele problema no braço, você procurou lá o Amatuzzi, doutor Felipe Amatuzzi, e meu irmão, Fernando, grande irmão aí. Amatuzzi fez o tratamento, em alguns momentos sim, mas houve uma causa traumática. Sim. Agora, existem outras questões que as pessoas deixam tudo em cima de um profissional. Exatamente. Não se conhece, entendeu? Não se conhece. Exatamente. Tem aquela coisa da autorresponsabilidade, né? Tem gente que tem raiva quando a gente fala de autorresponsabilidade. Eu conheci uma moça ano passado, não cheguei a fazer o processo com ela de mentoria, de coach, de nada. Mas na conversa eu já percebi que ela tinha um problema relacionado à autorresponsabilidade, na postura dela. A pessoa, às vezes, ela é uma criança emocional. Então, quando você confronta a pessoa com essa necessidade, você precisa prestar atenção em você mesmo. Tipo, você precisa prestar atenção até no seu corpo. O que seu corpo está falando para você? Você não desenvolveu esse problema do nada. O que aconteceu? Né? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu estilo de vida? E, às vezes, a pessoa tem que tomar atitude de adulta mesmo. Falar, não, cara, eu tenho que mudar a minha postura com as coisas, eu tenho que mudar minha alimentação. Vamos pro básico, né? Eu tenho que mudar minha alimentação, eu tenho que mudar meu estilo de vida. Mas, às vezes, a pessoa tem que mudar emocionalmente, tem que mudar a cabeça. Tem que mudar a maneira de encarar a vida. E aí, você fala, olha, tem uma questão aí relacionada com a autorresponsabilidade. O que você está fazendo de fato? Porque o meu papel aqui, como eu não sou profissional de saúde, né, essa parte da saúde eu terceirizo, né? Mas a parte que me cabe fazer é a parte de botar a pessoa em ação, né? Então eu pergunto, eu boto na parede, eu falo, vem cá, o que você está fazendo para sair dessa situação assim, assim, assim? Ah, que não sei o quê, porque esse papo de responsabilidade é muito tóxico. Porque hoje em dia tudo é tóxico. Você não pode falar nada. A pessoa, né? Ai, porque esse papo é muito tóxico, esse papo de autorresponsabilidade. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque tal. Ai, porque não é fácil. Não é fácil. Eu preciso ser acolhida e blá, 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 blá. Cara, eu entendo assim, acolhimento é uma coisa, que não é o que as pessoas estão vendendo por aí. Acolhimento não é você ficar passando a mão na cabecinha e, ai, fica aqui, neném, fica aqui com a mamãe, que não é isso, cara. Mas você precisa empurrar as pessoas para a idade adulta, as pessoas precisam tomar atitudes de pessoas adultas, são adultos, que são verdadeiros bebês, emocionalmente falando, e quando a gente chama para a realidade, porque você não vai avançar, você não vai viver um processo de transformação na sua vida se você não assumir autorresponsabilidade. A gente não está falando com criança aqui, né? Então, às vezes, a gente tem que ser chato, tem que ser duro e tem que, né, confrontar.
Confrontar com respeito, com amor, com carinho, mas confrontar. E as pessoas não Exatamente. querem. Não querem. É muito difícil as pessoas quererem assumir a responsabilidade. E nesse processo hoje de cura que eu tenho proposto para as pessoas, porque sinceramente existe a cura de coração. Não estou falando isso, estou criando. Não, eu acredito. O que a medicina fala? A medicina fala as classes, vamos botar assim, da parte da área médica, de uma maneira geral, os profissionais de saúde falam em remissão. Não, eu falo em Exatamente. cura. Por que cura? Porque é a questão da responsabilidade, foi o que você falou. Quando a pessoa assume o controle e todos os dias ela se propõe, igual você falou, só por hoje eu vou deixar de comer alguma coisa que me faz mal, só por hoje eu vou fazer o exercício. Então, quando a pessoa assume essa responsabilidade, ela tira a responsabilidade de outros, entendendo que você tem domínio sobre a sua própria vida. Na hora de assumir o controle da sua vida. É muito mais fácil você pagar alguém e falar assim, olha, toma aqui a minha vida e tá tudo certo. Mas e aí, cara, quem é você? Você vai ficar toda hora dando o controle da sua vida a outra pessoa? Você É. vai toda hora querer entrar dentro de um consultório e ficar dependendo de alguém completamente, que uma coisa é você passar, outra coisa é você depender. E aí, quando a gente aplica uma proposta terapêutica, exatamente a proposta é independência. É claro que uma pessoa, igual eu atendi uma senhora que sentia dor desde os 20 anos de idade, ela se aposentou aos 40 por invalidez com doença reumática. O Paulo está aí, ele trata essa pessoa junto comigo. E o que acontece? É um processo mais lento. Agora, quando eu pego uma pessoa mais nova, e aí eu falo, olha, você bota a mão, você vê que a musculatura ali tem condições de reagir melhor. Você já vai, foi o que você falou, com todo amor, com todo carinho, mas você vai também jogar responsabilidade em cima daquela pessoa. Cada um tem um grau de acordo com aquilo, mas chegou a hora das pessoas pararem com esse mimimi. Porque é tóxico, porque é isso, porque é aquilo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, até onde a gente vai chegar com isso? Agora, todo mundo é livre. Você quer chegar no final da sua vida e gastar 2.000, R$ 1.000? Eu conheço pessoas que ganham um salário que no final da vida, eu acho que caiu. Tá tranquilo? Não Caiu, quero, rodou não. a sua aí. E chega no Não, final tá. da vida e gasta um salário, gasta R$ 800 de remédio e depende o restante da vida de remédio não, de medicamento, que remédio é alimento. Se gastasse R$ 800 É. com alimento, estaria feliz com medicamento. E chega no final da vida, a sua proposta é essa, aos 78 anos, você subsobreviver, que eu falo que sobreviver, os pássaros fazem, tem gente que subsobrevive. Tranquilo, você é livre para isso. A nossa proposta, pelo menos a minha proposta terapêutica como profissional de saúde, a proposta da Paty no autoconhecimento, em tudo que ela tem falado, na busca aí, em tudo, um direcionamento, entendeu? Inclusive formações que ela tem investido aí, é exatamente a liberdade. Agora, você quer continuar sendo dependente? Você é Uhum. livre para isso. Nós somos livres. É. Eu falo isso claro para o paciente. Ou você constrói, ou você se torna dependente, dá tudo certo. Seu dinheiro vai ajudar a pagar meus cursos. Se você quiser ficar vindo aqui direto, beleza, tá tudo certo. Mas tem Agora, gente que se engana, né? você não pode, eu falo assim, você só não pode falar que eu não te avisei, entendeu? É. Só para mim falar assim, não, ele me enganou. Negativo, negativo. A gente, Mas tem gente que gosta de se enganar, né, Vinícius? Tem gente que exato, gosta disso. exato, Às vezes, assim, terceirizar a responsabilidade é muito mais fácil, porque se der alguma coisa fácil. errada, a culpa não é minha, Exatamente, né? exatamente. E um processo de transformação, você
não pode terceirizar a responsabilidade para ninguém. Exatamente. Senão não acontece, né? Isso é ciência. Chegar para mim e falar assim, acabou. Por isso que eu investi. Hoje eu tenho, em 5 anos, R$ 200 mil investido em conhecimento. Em equipamento e conhecimento, eu tenho R$ 200 mil investido. Poderia estar andando de Corolla do top de linha, mas eu preferi isso para oferecer para as pessoas. Não que eu não vá andar, eu tenho certeza que eu estou conquistando tudo que eu quero, processualmente estou conseguindo. Mas hoje eu tenho minha consciência tranquila. Quando uma pessoa entra no meu consultório com esse ditadozinho, a culpa é sua, eu falei assim, como assim a culpa é minha? Se a ciência comprova que existe uma relação terapêutica na qual você tem a responsabilidade de 60% e eu tenho a responsabilidade de 40%. Calma aí. Exatamente. A culpa é nossa, entre aspas. Entendeu? É nossa. E é nossa muito mais sua do que minha. Com Porque eu certeza. falando sobre o seu sono, falando sobre a sua alimentação, falando sobre o sedentarismo, e você quer continuar do mesmo jeito, querendo ter um resultado diferente? Então É, continue dependente de medicamento. Que não, exatamente. eu já atendi pessoas que tomaram morfina, e estava com a mesma dor. E aí, no processo terapêutico, quando você entende ali 1 hora de sessão, que a pessoa vem com uma sobrecarga emocional pesada, de abuso, e começa a trabalhar aquilo, no final da sessão, a gente até toca, a gente até faz a manipulação, mas o principal estava tava na questão que estava no cérebro dela, das informações Exatamente. recebendo. Ela tem um leão do lado dela aqui, com a boca aberta, rugindo, e ela não pode nem lutar nem fugir. Então aquilo implode dentro dela, aquilo ela Exatamente. indo dentro dela num formato de dor, fala assim, eu não consigo sair daqui. Então o corpo, então vai doer, minha filha. Você não quer correr, você não quer lutar, vai doer. E não tem nem Exatamente. no caso de mulheres abusadas, que era o caso dessa mulher, Sim, como ela nem lutar e nem fugir, porque existe uma dependência emocional ali. sim. E aí o que acontece? Você chega, ressignifica aquele fato, ajuda a pessoa, encaminha às vezes para outros profissionais, igual o Paulo aí, faz um trabalho maravilhoso dentro da minha clínica. E aí você vê a pessoa naquela sessão saindo zero de dor. Calma aí, Vinícius, é mágica? É o quê? Você é bruxo? Não! A resposta está dentro da pessoa. Quando a gente Exatamente. é a bomba, aquela bomba relógio que tem que cortar Uhum, o. Se você não corta o fio, lascou. uhum. Exatamente. Vai ali, ó, ajuda a pessoa, olha, puxa esse fio aí, porque até nisso você não pode fazer, porque só ela que vai poder cortar o fio. O fio é dela, Exata- não é meu. É, o fio é meu. Eu que posso cortar, Você que pode né? cortar. Então, eu falo assim, a minha parte é o quê? É buscar o máximo possível de conhecimento, ter o máximo possível de amor, que é o principal, que é o que mais está faltando nessas relações terapêuticas, é amor. Eu ter empatia com o meu próximo a ponto de ajudá-lo a deixar, a abandonar essa dependência. Então, Uhum. é um bem assim, bem delicada, mas que quando a pessoa realmente quer cair para dentro, quer fazer, quer entrar no autoconhecimento, não tem Exato. volta, não tem volta. Pois é. Gente, ó, eu quero agradecer todo mundo que participou aqui, que veio. Quero te agradecer, Vini, porque você se dispôs a participar hoje. É, né? E assim, dizer que essa live vai ficar gravada aqui, se você depois quiser assistir com calma, né, tranquilo, pode assistir numa boa. A gente está numa jornada aí de 5 dias, chamada Jornada da Transformação. Amanhã a gente vai falar mais a fundo sobre mentalidade. Já aprofundar nessa parte aí. Mas foi maravilhoso hoje. Eu acho que sua presença aqui abrilhantou a live. E te agradecer de coração.
Vinícius, você sabe que você é meu amigão, gosto muito de você. Sinto muito, assim, nossa, o Vinícius sumiu, mas ele está super ocupado, eu sei que você está cuidando da sua clínica, sim. Você está no meu coração, a gente vive aí. Você acompanhou aí meu processo todo, né, quando meu pai morreu, então, assim, eu sou eternamente grata, de verdade, a você por isso. E, assim, eu quero convidar vocês, porque aqui a gente dá tarefa, Vinícius. No final da live, toda vez eu dou uma tarefa pro pessoal, né? Então, vocês que estão assistindo aí, eu quero convidar vocês o seguinte: se você puder escolher uma única área da sua vida para você começar o seu processo hoje de transformação, que área seria essa? A gente tem, por padrão, né? Tem aquela roda da vida que tem 12 áreas. Então, assim, eu preciso mudar minha vida, eu preciso assumir a responsabilidade. A gente está falando aqui sobre responsabilidade. Eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida. Em que área que, se eu começasse a mexer para ter mais responsabilidade, para mudar a minha vida, que área seria essa? E aí você vai anotar. Se você quiser saber que 12 áreas são essas, eu vou deixar lá no meu canal do Telegram. Quando sair dessa live, eu ainda não coloquei, eu vou colocar lá, porque eu vou colocar o link da live, tudo bonitinho, vou colocar a tarefa lá, aí depois eu vou colocar a ferramenta, a roda da vida, lá no Telegram. Se você que está assistindo essa live agora, ou gravada depois, quiser fazer esse exercício, você pode ir lá no Telegram e puxar a ferramenta, que eu vou colocar lá daqui a pouco, e fazer o exercício. Se quiser fazer e repostar, você reposta, me marca, eu reposto você, eu reposto todo mundo. E quero te agradecer mais uma vez, Vinícius, por ter participado aqui. Amanhã a gente vai fazer de novo, Valeu, meu 8h30 da querido. manhã, falar sobre Boa. mentalidade. Deu uma travadinha aqui, mas voltou. Eu estou indo atender um paciente agora. Minha esposa já falou, falta 20 minutos. Vai, Vinícius, atender seu paciente. Beijão. Um abraço, gente. Beijo. Até amanhã.